Oi gente, eu sou o Thiago Valente. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever e de dar um like nesse vídeo. E sim, depois desse dia que eu gravei pra vocês, que eu mostrei pra vocês, eu consegui terminar as 20 mil palavras que eu tinha que escrever. É impressionante o poder que esses dias e que esses momentinhos sozinho e principalmente num outro lugar que não é a minha casa, o poder que esses dias e esses momentos têm na minha criatividade. Eu tava completamente travado. Isso que eu tava escrevendo que eu não posso falar pra vocês ainda o que é, mas eu vou falar em breve. Era uma história de ficção, era um conto. Por mais que eu sempre me planeje muito bem antes de começar a escrever, sempre que eu começo a escrever e as ideias vão surgindo e vão aparecendo, no final, acaba que o conto não é absolutamente nada daquilo que eu tinha planejado pra ele ser, mas isso é bom porque no meio do caminho eu vou tendo ideias que obviamente são melhores do que... A primeira ideia que você tem geralmente nunca é boa. O que é meio triste de se constatar, porque elas parecem muito boas no primeiro momento, mas quando você vai amadurecendo aquela história e você vai principalmente conhecendo melhor os seus personagens, até chegar naquele momento esquisito em que eles começam a falar por conta própria, você vai vendo que existem caminhos melhores pra sua história, só que no meu caso, eu só consigo chegar nesses outros caminhos e descobrir qual realmente é a história que eu tô escrevendo se eu tiver esses momentinhos de solidão e esses momentinhos pra mim, pra poder pensar na história que eu tô escrevendo, pra poder pensar com calma. Eu tenho amigos que escrevem, que são o exato oposto, eles se juntam pra escrever e pra ter ideias juntos e brainstorming, coisas do tipo. Acho que opiniões externas são sempre muito bem-vindas, mas eu funciono melhor desse jeito, tendo meu primeiro rascunho, meu primeiro manuscrito 100% sozinho na minha criatividade. Então eu tentei registrar um pouco disso pra vocês, de como esses dias solitários, não no mau sentido, me fazem muito bem, tanto pra criatividade quanto pra vida mesmo. E, ok, o que eu achei de Wish, a pergunta que não quer calar. Vocês estavam se perguntando isso, não estavam? Eu sei que vocês estavam. Tá, não é Frozen, não chega no nível Frozen de... Enfim, eu acho que Frozen é a animação, uma das animações mais perfeitas já feitas pela Disney. Mas as músicas são incríveis, você se envolve com os personagens de um jeito absurdo, a história é interessante, a mitologia ali de Arendelle é muito interessante, o vilão é interessante, e Wish era pra ser... Não era pra ser, né? É o filme de comemoração dos 100 anos da Disney, então eu tava esperando um pouco mais, talvez. A música Um Desejo Só é muito boa. É muito boa. Eu tô faz dias ouvindo ela, desde que eu assisti o filme, eu tô ouvindo ela o dia inteiro e cantando, e a melodia é incrível e tal, mas... Não sei, parecia que eu tava o filme inteiro esperando o filme começar, sabe? Parecia que ele nunca engatava e ficava 100% interessante de fato. A história é muito legal, a ideia dos desejos serem o que alimenta a nossa alma e a nossa vida é muito interessante. O vilão... Não sei, eu sei lá. Porque comparando de novo com Frozen, o Hans é um vilão muito carismático, muito interessante, você entende as motivações dele. Esse outro vilão, ele é só mal, por ser mal, ele é só uma pessoa ruim. E aí eu senti ele meio raso nesse sentido. Ele tem uma música no filme que é 100% desnecessária e péssima, aquela música péssima. E aí, não sei, a protagonista é muito legal, os amigos dela são muito legais e muito interessantes, mas eu acho que eu queria passar mais tempo com eles pra entender melhor eles e pra, enfim, poder desenvolver essa história melhor. Se fosse uma série de animação, ia ser incrível, ia ser perfeito. Não sei, eu gostei, obviamente a Disney é linda. Ah, nossa, lembrei de outra coisa. Esse filme foi feito, tô até me descabelando, esse filme foi feito com uma animação que fica no meio do caminho entre o 2D e o 3D. E isso me irritou profundamente. Eu achei esquisitíssimo. Eu espero que isso não seja uma nova tendência que a Disney quer fazer para os próximos filmes, porque... não sei. Me irritou bastante. Mas a Disney é linda, eu dei 4 estrelas no Letterboxd. Se vocês ainda não me seguem, me sigam lá, eu sou o Thiago Valente por lá também. E a outra coisa que eu sei que vocês ficaram curiosos era o livro que eu tava lendo, eu vou pegar ele, peraí. Esse livro aqui que chama O Homem-Formiga, e como o título já diz, é sobre um homem que se torna uma formiga. Eu falei um pouco disso no vídeo, falei não, né? Escrevi ali nas legendas do vídeo, que eu achava que ia ser uma coisa e é completamente outra. Ele vai muito na vibe de A Metamorfose do Kafka. Eu nunca sei se é Kafka ou Kafta, mas eu lembro que Kafta é a comida e Kafka é o autor. É muito parecido com A Metamorfose do Franz Kafka, mas esse livro é de 1901 e que eu saiba, A Metamorfose
do Franz Kafka foi escrita bem depois disso. Então, essa pode ter sido uma possível inspiração pro Kafka escrever A Metamorfose, que pra quem não sabe é sobre um homem que acorda um dia e as pessoas falam que é barata, mas em nenhum momento ele fala que ele se tornou uma barata. Ele só se descreve como um inseto meio nojento que as pessoas têm um pouco de repulsa, e aí todo mundo meio que analisa como uma barata, mas pode ser um besouro, pode ser muita coisa. Existe toda uma análise sobre qual é esse provável inseto, mas não vale a pena trazer aqui. Eu lembro que eu vi isso na faculdade. Mas esse livro é sobre um químico que é super rico e meio soberbo, tal, que um dia no laboratório dele ele encontra uma fada, ela aparece lá do nada, e eles meio que fazem uma aposta de que ele consegue passar um ano trocando a consciência dele com a consciência de uma formiga. Então, tipo, ele vai viver no corpo da formiga e a formiga vai viver no corpo dele por um ano. E aí a gente acompanha esse processo dele se descobrindo como uma formiga. E aí ele vai misturando, o autor vai misturando coisas, o autor é Han Reiner. Ele vai intercalando essas partes dele se descobrindo como uma formiga e descobrindo como formigas sobrevivem. Então, como elas criam casas que são muito parecidas com as casas que a gente vive como seres humanos, o que é muito interessante de acompanhar. Como elas nascem, o casulo ali que elas têm quando elas nascem, como elas trabalham em grupo, como eles trabalham em equipe, e todas essas pequenas coisas que ele descobre são meio que pontos de partida pra ele fazer análises filosóficas daquilo que ele tá passando. Tudo meio subjetivamente. É um livro muito introspectivo, já que a gente acompanha só os pensamentos do próprio personagem, não tem outros personagens além da fada, até agora pelo menos. Mas pretendo terminar ele hoje, tá bem interessante, é zero a minha zona de conforto, eu gosto de fugir dela às vezes, mas tá sendo uma leitura desafiadora e interessante, e eu achei essa capa, deixa eu botar aqui o foco pra vocês verem, eu achei essa capa muito legal, todo o trabalho, o projeto gráfico tá bem bacaninha, aqui atrás também. Ah, tem que cobrir... Ah, agora eu entendi, tem que cobrir meu rosto. Então fica aí, ainda não sei se é uma dica de leitura, porque eu ainda não terminei, eu ainda vou tirar minhas conclusões, mas vai ter vídeo lá no TikTok e no Instagram, eu sou @thiagovalente por lá também. E é isso, esse vídeo foi pra registrar esse processo criativo e uma coisa que acontece muito na minha vida, que é essa busca por lugares mais solitários pra eu poder ser mais criativo. Eu sei que muita gente acha esquisito, tipo, ir no restaurante. Eu sinto que tem mais estigma ir no cinema sozinho do que ir no restaurante sozinho. Tem gente que tem pavor de ir no cinema sozinho, e depois que eu ultrapassei essa barreira de não me julgar por querer ir sozinho no cinema e, sei lá, comprar o ingresso e ir, cara, é uma das coisas mais divertidas que existe no mundo, porque eu comento o filme comigo mesmo. E nem por isso é uma experiência inferior ou mais chata. Obviamente eu gosto de ir acompanhado também, e conversar, e trocar sobre o filme e tal, mas é legal ir sozinho, às vezes também. Se vocês nunca fizeram isso, experimentem, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. E é isso, e o projeto Desapega Valente, em que eu tô desapegando de grande parte dos meus livros aqui da minha estante, continua. É só vocês entrarem no grupo no Telegram, que tá aqui na descrição, que sempre tem sorteio lá, toda semana tá tendo sorteio, então vão lá participar. E muito, muito, muito obrigado por estarem aqui em mais um vídeo. A gente se vê no próximo.